Dear brothers and sisters, the Lord give you peace. Queridos irmãos e I irmãs, want que o to Senhor greet, vos first dê a of all, paz. His Excellency Hussein al-Sheikh, Vice President of the State of Palestine, representing Nesse the President momento, o of Palestine. cardeal Pierre Batista Pizzaballa cumprimenta as autoridades políticas e diplomáticas presentes His nessa Excellency celebração. Mazen al-Faraya, Jordanian Minister of Interior, representing here the Hashemite Kingdom of Jordan, and especially His Majesty, King Abdullah II. This is also the occasion to thank His Majesty for all what he did and is doing also, especially in Gaza, but not only the last period. His presence was very important, and also his concern for the city of Jerusalem, for the sanctity of the holy city, for all the faiths. Is a very important O cardeal role that we agradece, appreciate. aproveita a ocasião para agradecer a Sua Majestade da Jordânia por toda a ajuda que deu a Gaza, ao suporte também, fala da sua preocupação com a cidade de Jerusalém, com a santidade dos lugares sagrados. We are here in front of God, praying all together. And I have to say that today I felt a very beautiful atmosphere in Bethlehem, entering into Bethlehem. I felt, after a long period, the joy and the desire of life. I really felt today. Cardeal diz sobre eu senti realmente uma atmosfera diferente depois de tanto tempo. É uma bela atmosfera entrando em Belém hoje no ingresso solene. Also the other side of the Holy Land, which is not only conflict and war, but is also life and joy and commitment to life and joy. Não existe só os conflitos, mas existe também dedicação, alegria, joia, uma bela atmosfera. Spirit of Christmas. The gospel presented this very well. Essa atmosfera, esse espírito, o Evangelho apresenta de modo muito bom. In those days, a decree went out from Caesar Augustus that a census should be taken of the whole world. O Evangelho que acabamos de ouvir começa com palavras sóbrias e precisas. Naquele dia, César Augusto decretou que se fizesse o recenseamento de toda a terra habitada. Lucas situa o nascimento de Jesus no contexto da grande história do mundo, marcada por decisões políticas, equilíbrios de poder e lógicas que parecem governar os cursos dos acontecimentos. Como então, também hoje a história é marcada por decretos, decisões políticas, equilíbrios de poder que muitas vezes parecem determinar o destino dos povos. A Terra Santa testemunha isso. As decisões dos poderosos têm consequências concretas na vida de milhões de pessoas. O Natal, porém, convida-nos a olhar para além da lógica da dominação, a redescobrir o poder do amor, da solidariedade e da justiça. Não se trata de uma história suspensa fora do tempo, mas de um evento que ocorre à medida que a história se desenrola por caminhos que nem sempre compreendemos e que muitas vezes não escolhemos. O início da passagem do Evangelho não é uma simples notícia, mas uma escolha profundamente teológica. O evangelista Lucas nos diz que Deus não teme a história humana, mesmo quando ela parece confusa, marcada por injustiça, violência e dominação. Deus não cria uma história paralela. Ele não entra no mundo quando tudo está finalmente ordenado e pacificado. Ele entra na história real, concreta, e às vezes dura, e a assume por dentro. O decreto de César parece dominar a cena. O imperador que conta, registra, organiza, governa. Tudo parece estar sob controle, tudo parece obedecer a uma lógica de poder que decide pelo povo. No entanto, sem que se saiba, esse mesmo decreto se torna um instrumento de um plano maior.
A história que afirma ser suficiente em si mesma, tornar-se o lugar onde Deus cumpre sua promessa. Esta é uma das grandes proclamações do Natal. Deus não espera que a história melhore antes de entrar. Ele entra enquanto a história é o que é. Assim, ele nos ensina que nenhum tempo está definitivamente perdido e que nenhuma situação é tão obscura que Deus não possa habitar nela. É por isso que o Evangelho não começa com um milagre retumbante, mas com um ato administrativo. Não com o cântico dos anjos, mas com um censo. É ali que Deus se aproxima. José e Maria partem não por um plano de sua própria escolha, mas por obediência a uma ordem divina. Eles se movem dentro de uma história que não controlam, dentro de decisões tomadas em outro lugar. E precisamente ao navegar por essas circunstâncias, aparentemente sem relação com a promessa, Deus leva a sua palavra ao cumprimento. No Natal, Deus não se rende ao mundo, assim como na Páscoa. Cristo não é derrotado pelo mal. No Natal, Deus ama o mundo plenamente. Ele o abraça, o toma sobre si. Poderíamos dizer que Deus, ao se tornar homem, casa-se com a realidade. Para ele, tudo que é humano não deixa de ser digno de ser habitado. O pecado certamente desfigurou nossa semelhança com Deus, mas não apagou sua imagem em nós e na criação. Por essa razão, o mundo permanece abençoado, mesmo quando o cântico de louvor por sua beleza se transforma em um clamor por salvação. O Eterno, ao entrar no tempo, impregnou de esperança e de um futuro. Ele rompeu o ciclo estéril de uma crônica que se repete, muitas vezes amargamente, e transformou nossas vidas frágeis, nossos momentos difíceis, em lugares de história da salvação. This contrast is not only to move us, but to convert us. This contrast reveals to us the way in which God chooses to be present in the world, and consequently, the way in which we too are called to remain in history. O nascimento de Jesus acontece na noite, não apenas a noite cronológica, mas a noite da humanidade, o tempo da limitação, da ilimitação, da incerteza e do medo. No entanto, é precisamente nessa noite que a luz é dada. Esse contraste não apenas nos comove, ele nos converte. Revela-nos como Deus escolhe estar presente no mundo e, consequentemente, como também nós somos chamados a fazer parte da história. Natal, de fato, não é um refúgio espiritual que nos afasta do trabalho e do presente. É uma escola de responsabilidade. Ensina-nos que a plenitude dos tempos não é uma condição ideal para se esperar, mas uma realidade a ser acolhida. É o próprio Cristo que preenche o tempo. Ele não espera que as circunstâncias sejam favoráveis. Ele as habita e as transfigura. Mesmo a paz proclamada pelos anjos deve ser entendida sob essa perspectiva. Não um simples equilíbrio, não um resultado de acordos frágeis. É o fruto da presença de Deus na história. É uma paz que vem do alto, mas não é imposta. É dada, mas também confiada. Deus desempenha seu papel plenamente, entra na história, torna-se criança, compartilha a nossa condição, mas não substitui a liberdade humana. É por isso que o Natal nos confia uma grande e concreta responsabilidade. Cada gesto de reconciliação, cada palavra que não alimenta o ódio,
Cada escolha que coloca a dignidade do outro no centro torna-se o lugar onde a paz de Deus se faz carne. O Natal não nos distancia da história, mas sim nos envolve profundamente. Não nos torna neutros, mas sim participativos. Aqui na Terra Santa, essa verdade ressoa com particular força. Celebrar o Natal em Belém significa reconhecer que Deus escolheu uma terra real, marcada por feridas e expectativas. In which war, violence, hunger, and destruction have deeply marked the lives of so many, especially the little ones. Viemos de anos muito difíceis em que a guerra, a violência, a fome e a destruição afetaram profundamente a vida de muitos, especialmente dos mais jovens. A situação tornou-se muito pesada, os relacionamentos muito conflituosos, e é muito difícil reconciliar e reconstruir. But what is concrete and painful evidence for us is also felt elsewhere in the world. O que para nós é evidência concreta e dolorosa, no entanto, também é percebido em outras partes do mundo. Há um desejo generalizado de escapar da realidade. As pessoas fogem da responsabilidade pesadas, de cuidar do bem comum, para se refugiarem em seus próprios interesses privados, de relacionamentos excessivamente exigentes, para vagarem de uma distração para outra, em um clima de desapego geral. Traveling the world, I felt that people are tired, scared, afraid, the situations everywhere. Sometimes also there is a spiritual uneasiness. Em suma, em quase toda parte sentimos um grande mal-estar, às vezes até espiritual, incapazes como somos de compreender as razões de toda essa violência e a cultura que alimenta ou a ignora. As situações difíceis do nosso tempo não são resultado do destino, mas de escolhas políticas, da responsabilidade humana, de decisões que muitas vezes colocam os interesses de poucos acima do bem de todos. A Terra Santa, encruzilhada de povos e crenças, continua sendo palco de tensões e conflitos que questionam a responsabilidade dos líderes locais, da comunidade internacional, mas também das autoridades religiosas e morais. Os desafios abundam em todas as partes da nossa diocese. Apesar do fim da guerra, sofrimento ainda está presente em Gaza. Famílias vivem em meio aos escombros e o futuro parece frágil e incerto. The wounds are deep, yet, I have to say, here too, there too, the proclamation of Christmas resounds. As feridas são profundas, mas mesmo aqui, bem aqui, ressoa a proclamação do Natal. The desire to start over, the ability to rejoice again. Ao encontrá-los, fiquei impressionado com a sua força e o desejo de recomeçar, com a sua capacidade de se alegrar novamente, com a sua determinação em reconstruir as suas vidas devastadas. Gaza is not only war and devastation, it's also resilience, it's always Gaza, o povo de Gaza, as pessoas de Gaza, são um belo testemunho para nós hoje. Lembra-nos que também nós somos chamados a fazer parte da nossa própria história. Children are wonderful. Children are always wonderful. But there I see the children that despite everything, with nothing, in the midst of nothing, they're able to rejoice, to greet, to hug. Eu vi crianças, as crianças são sempre belas, mas eu vi ali no meio de nada que aquelas crianças conseguiam ainda se alegrar. E eram capazes de fortalecer os adultos. They remind us how we too are called to stand within our own history. They challenge us to strongly ask for itineraries
Desafiam-nos a exigir com veemência caminhos de justiça e reconciliação, a ouvir o clamor dos pobres, para que a paz não seja apenas um sonho, mas um compromisso concreto, uma responsabilidade para todos. Este apelo universal encontra imediatamente um rosto concreto no Evangelho. Após o nascimento de Jesus, o nosso olhar desvia-se dos poderosos da história para os pastores no campo, homens simples, muitas vezes invisíveis, que representam a vida comum e o trabalho diário. Deus não se revela aos privilegiados, mas àqueles que procuram. Não aqueles que possuem, mas aqueles que vigiam e enfrentam o trabalho diário. Aqui e agora, todos somos chamados a tornar-nos as primícias do reino vindouro. Não no outro lugar, não num tempo ideal. Aqui, enfrentando corajosamente os desafios de uma coexistência, muitas vezes problemática, e de uma reconstrução lenta e trabalhosa. Somos enviados pelo Pai, com o Filho, no poder do Espírito, para reparar as ruínas, restaurar a esperança e a comunicar a vida. Somos capazes de reconstruir, somos capazes de criar ocasiões para a vida. Seguindo José e Maria, somos convidados a retornar à nossa realidade com o passo da confiança, certos que Deus nos precede na jornada. Queridos, a história não muda da noite para o dia, mas pode mudar de direção quando homens e mulheres se deixam iluminar por uma luz maior do que eles mesmos. O Evangelho dessa noite também desafia aqueles de nós aqui presentes, de diferentes países, culturas e histórias. Ele nos pede para não permanecermos neutros, para não escapar da complexidade do presente, mas atravessá-lo à luz do menino. A noite do mundo pode ser profunda, mas não é definitiva. A luz de Belém não ofusca e ilumina o caminho. Passa de coração para coração, por meio de gestos humildes, palavras reconciliadas e as escolhas diárias de paz de homens e mulheres. Que permite que o Evangelho se faça carne em suas vidas. Nesta noite santa, a Igreja proclama que a esperança não foi frustrada. Deus entrou em nossa história e nunca mais saiu. É Emmanuel. May He bless every family in difficulty, every wounded child, every man and woman weary from the burden of the present. In this holy night, let us proclaim with joy. Que o menino nascido em Belém abençoe essa terra e todos os seus povos. Que ele abençoe cada família necessitada, cada criança ferida, cada homem e mulher cansado do fardo do presente. Nesta noite santa, proclamamos com alegria: a luz brilha nas trevas e as trevas não a venceram. Ao Deus que se aproximou, que escolheu a pobreza de uma manjedoura, para habitar nossa história, seja dada a glória para sempre. Feliz Natal a todos vocês, a Terra Santa, a Igreja, ao mundo inteiro. Amém. Um Feliz Natal.